Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abre sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 22. O tema da nossa reflexão hoje é coragem contra a oposição. Vamos ler? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A passagem de hoje nos mostra uma coragem extraordinária. Vemos um ato de total destemor, nos provocando a pensar sobre nossa própria reação diante do convite à obediência radical a Deus. O texto bíblico registra o nome de duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Como a população hebreia era muito grande, provavelmente essas duas mulheres eram apenas as líderes de um grupo maior de parteiras. Mas essas mulheres temeram a Deus e não obedeceram o que havia sido ordenado pelo rei do Egito. Em outras palavras, ao invés de colocarem fim à vida dos meninos hebreus, elas o deixaram viver. Aleluia! Essa atitude fez com que as parteiras fossem questionadas por Faraó. E diante do rei do Egito, elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, mas eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo de as parteiras chegarem, impossibilitando que os meninos fossem mortos no momento do parto. As parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Que coragem inacreditável elas demonstraram ao desobedecerem a Faraó, mas obedecendo a Deus. Aleluia! Com isso, a Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras e deu famílias a elas. E o povo de Israel aumentou e se tornou ainda mais forte. Então, percebendo que suprimir a população israelita através do assassinato dos meninos no parto não era algo viável, Faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. E assim foi feito. Como somos abençoados por testemunhar a coragem dos outros. Que isso nos inspire a ser ousadas e corajosas em nossa vida. Isso nos protegerá de nos tornarmos confortáveis ou complacentes, ou mesmo permanecermos passivos e indiferentes quando os tempos exigirem que tenhamos coragem. Quando a história chama, devemos decidir: vamos confiar em Deus e agir como essas parteiras ou vamos recuar com medo? Convide o Espírito Santo nesse momento para entrar em seu coração e firmar seus pés, enquanto você segue os seus propósitos e responde ao seu chamado, custe o que custar. Pense nisso. Que Deus continue abençoando você e sua família com toda sorte de bênçãos. Fiquem na paz.